Olá pessoal, mais um Descomplicado Entrevista e com o professor Oswaldo Bueno Amorim Filho, que a gente tem o prazer de receber ele aqui em Diamantina. E agora, nessa entrevista, nós vamos falar sobre um tema muito caro à geografia e que o professor Oswaldo tem uma experiência de muitos e muitos anos e muitos estudos nisso. Ele é um grande especialista nessa área, que é o tema cidades médias. Muito obrigado mais uma vez, professor, estar aqui. Então, vamos lá. O que são as cidades médias? É uma pergunta complexa, mas eu vou tentar respondê-la rapidamente. Primeira coisa, eu quero dizer que a gente não deve se iludir com a ideia de tamanho. Médio, em princípio, é uma ideia de tamanho. Sim. Mas, para cidades médias, o tamanho médio é apenas um indicador. O que define a cidade média, de verdade, é o papel da intermediação. E, nesse caso, o papel que a cidade tem no seu contexto regional. Uma cidade pequena seria uma cidade cujo papel regional é pequeno. Uma cidade grande seria uma cidade cujo papel regional é muito extenso, por exemplo, uma metrópole. Sim. Uma cidade média teria um papel numa região, um papel fundamental. De intermediar. De intermediar em relação... Fluxos demográficos, fluxos de informação, fluxos econômicos entre a grande cidade e o espaço regional, que envolve a própria cidade média e o espaço regional que a envolve. Então, talvez o melhor termo para definir cidade média não seria talvez cidade média, mas talvez um termo que os hispânicos usam, que é, eles falam ciudades intermédias. Sim. E porque o intermédio, se eu falar cidades intermédias ou intermediárias, tanto o contexto do tamanho quanto o contexto do papel funcional estão presentes. Estão presentes. E como iniciaram esses estudos? A gente sabe que o senhor participou ativamente na França de uma época em que esses estudos estavam muito intensos, Na verdade, entre 1971 e início de 74, eu fiz meu doutorado na França, numa cidade metrópole regional chamada Bordeaux, que também é conhecida pelo vinho internacionalmente, nessa época na França havia, quando eu cheguei lá em 71, havia cerca de 10 a 15 anos que os franceses tinham começado a se preocupar com as chamadas villes moyennes, que é em francês cidades médias. Um dos primeiros a conceituar cidades médias num contexto regional foi um geógrafo francês que teve uma influência muito grande na geografia brasileira, na geografia urbana brasileira, chamado Michel Rochefort. Em 1960, e aí eu estou falando de 11 anos antes da minha chegada na França, Rochefort escreve uma tese sobre a Alsácia. A Alsácia é a parte mais próxima da Alemanha, já pertenceu à Alemanha. É uma província da França que pertenceu à Alemanha, chamada Alsace, em francês, Alsácia em português. Nesse trabalho de Rochefort, que é uma tese que virou uma referência, ele faz as primeiras caracterizações de cidades médias do ponto de vista acadêmico. O estudo dele causou um impacto tão grande que uns 4 ou 5 anos depois ele faz uma primeira abordagem da rede urbana francesa toda. Dessa rede urbana fazem parte as cidades médias como um escalão privilegiado entre Paris e as grandes metrópoles regionais. E aí eu quero inclusive exemplificar, por exemplo, Paris está numa escala, é a metrópole nacional e também uma metrópole mundial. Depois você tem cidades como Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille, Rennes, etc. Que são as grandes capitais regionais, são cidades grandes, são metrópoles regionais. E depois você tem as cidades médias, e depois você tem uma miríade de pequenas cidades, porque a França tem mais de 30 mil municípios. Nossa. Você vê, você compara Minas Gerais, que é do tamanho da França, em termos de extensão, o número de municípios não chega a 1000, e você compara com 30 e tantos mil, até
não sei exatamente nesse momento, são 35 mil por aí. Assim. E nessa hierarquia aparece, diz inclusive, os teóricos das cidades médias, que se Paris tem importância, se Marseille, Bordeaux, Lyon, etc., Estrasburgo, tem uma importância regional, as cidades médias facilitam a capilaridade na França inteira. Por isso que entre as grandes cidades e metrópoles, a própria cidade média, as pequenas cidades e a região toda. Muito bom. Esse é o papel. E então fala um pouco para a gente da importância das cidades médias e de se estudar as cidades médias, principalmente pensando no planejamento urbano e regional. Sim. Olha bem, eu não gosto de ficar falando das coisas que eu pesquisei, mas acho que aí eu não tenho como, eu não tenho alternativa. Por quê? Em 1973, eu defendi, em dezembro, faltando 4 dias para o Natal, eu defendi a primeira tese feita no Brasil, e agora me informam recentemente que foi a primeira feita na América do Sul, sobre cidades médias. Essa tese é sobre um conjunto de cidades do sudoeste de Minas Gerais, Formiga, Campo Belo, Pinhuí, Arcos, etc. Esse conjunto, nessa época, era centralizado por Formiga. Por coincidência, é a minha cidade. Eu não vou dizer que o estudo de Formiga foi o acaso, não foi o acaso. Há uma proposta clara. Eu queria trabalhar numa cidade que eu conhecia, que eu tinha vivido, sim, que eu conhecia. Esse estudo chamou atenção para esse escalão. Formiga, por exemplo, hoje, o que é Formiga? Hoje tem entre 70 mil e 80 mil habitantes. Na época que eu estudei, ela tinha entre 40 mil e 50 mil. Mas, naquele contexto ali, entre o Rio Grande e as nascentes do São Francisco, que o município de Formiga está no contato. Uma parte pertence à Bacia do São Francisco, uma parte ao Rio Grande. O Rio Formiga, que banha a cidade, pertence à Bacia do Rio Grande. Mas no município de Formiga há rios que vão cair no São Francisco. Essa região aí, Formiga era um ponto que recebia coisas das maiores cidades e distribuía. Ou que pegava mercadorias dessas cidades, organizava e mandava para as cidades maiores, até para outros países, outras regiões do Brasil e outros países. Isso me chamou a atenção. Esse primeiro trabalho, quando eu cheguei ao Brasil, imediatamente, não sei exatamente qual foi o caminho, mas o pessoal do planejamento lá em Brasília, o Ministério do Planejamento, eu fui chamado. Na mesma época, logo depois, começaram no Brasil uma política para cidades médias em nível nacional e uma política chamada Cidades DIC, aqui em Minas Gerais. Essas políticas, elas tiveram a ver não somente com a minha tese, embora a minha tese tenha alguma coisa a ver com elas, mas tiveram a ver com o fato da minha tese ter trazido o conhecimento da França, do que a França fazia. A França já tinha, olha, entre 71 e 75, 76, a França teve uma política para as cidades médias. Olha só. E aí o governo brasileiro fez. Eu discordo um pouco dos critérios que foram usados. No Brasil as coisas, nem sempre o que um professor de universidade propõe, nem sempre é seguido, porque há outras questões políticas, etc. Por exemplo, eu acho que as cidades que foram escolhidas, tanto no nível do Brasil como aqui para as cidades DIC, eu acho que no conceito de cidade média, elas nem seriam médias, elas seriam grandes cidades. Só para você ter uma ideia, na primeira política do Brasil sobre cidades médias, uma cidade como Fortaleza estava presente. Claro que Fortaleza de lá para cá deu um salto, Fortaleza da época era outra, mesmo assim ela não era média. Sim. Ela era uma grande cidade. Mas, evidentemente que é óbvio que se você pode agir num escalão da organização do país, que tem um papel fundamental, eu diria, Douglas, que não é possível você ter um planejamento regional sem as cidades médias. Verdade.
As cidades médias, elas fazem a ligação. Aí, por último, para fechar isso, Diamantina. Diamantina, se fosse olhar os critérios demográficos, Diamantina não tinha e talvez não tenha ainda tamanho para ser uma cidade média do ponto de vista do tamanho demográfico. Tem Agora, quem vai... menos de 50 mil habitantes. Quem vai contestar o papel regional de Diamantina? Basta você andar na cidade. Olha as placas. Olha de onde são as pessoas que estão aqui. Claro que pelo fato... Diamantina tem um outro aspecto, porque ela sendo patrimônio da humanidade, ela atrai gente do mundo inteiro. Mas se você olhar o número de carros e de vans e de ônibus com placas das cidades todas aqui desse espaço em torno, Verdade. né? Você vê que o papel é fundamental. Papel de articulação. De articulação, né? É verdade. Crucial. Então, só isso, esse papel de articulação, ele é suficiente para justificar a importância no planejamento das cidades médias.